segunda parte da aula sobre função quadrática. Lembrando que nós dividimos a videoaula de função quadrática em duas partes, para que nenhuma delas fique muito cansativa, né? Ia ficar muito longa gravar em um vídeo só. Nessa parte vamos iniciar com as coordenadas do vértice da parábola. A função quadrática, que é escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, né? São coeficientes reais, onde a tem que ser diferente de zero. Uma vez que se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero e a função não seria quadrática. Bom, então eu tenho aqui uma parábola com concavidade voltada para cima. Na aula passada nós vimos que esse caso é o caso que esse a, que é o coeficiente dominante, né? O número que está do lado de x ao quadrado, ele é positivo aqui nesse caso, porque a concavidade, a abertura está para cima. Temos aqui o nosso vértice. E da esquerda para a direita, a gente divide aqui a dois ramos nessa parábola, o ramo decrescente até o vértice, né, do lado esquerdo aqui do vértice, e do lado direito do vértice aqui nós temos o ramo crescente, sempre analisando da esquerda para a direita. Então, esse ponto ele tem coordenadas. X tem que ter um valor para x e um valor para y, chamando esse ponto de V de vértice, né? Então aqui nós temos o x do vértice e aqui nós temos o y do vértice. E podemos calcular esses valores em uma função quadrática quando nós definimos o a, o b e o c, né, sendo aqui números reais. Como é que nós calculamos? Relacionando esses coeficientes da seguinte forma. O x do vértice nós podemos calcular como? Dividindo b negativo, pegando menos b, menos o valor de b, pelo dobro de a. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar o x do vértice. E o y do vértice, esse valor aqui, é só pegar o delta, nós podemos encontrar o discriminante delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, se eu dividir menos delta por 4a, eu encontro o y do vértice. Agora, quando eu tenho o valor mínimo ou valor máximo de uma função? No caso de parábola com concavidade para cima, ou seja, o a positivo, então o vértice vai estar aqui embaixo, aí o y do vértice está aqui, vejam, e como a parábola tem concavidade e abertura para cima, o y vai crescer infinitamente. Logo, esse valor de y, que nós podemos encontrar dividindo menos delta por 4a, vai ser o valor mínimo da função. Por que o valor mínimo da função? Porque a parábola aqui tem concavidades para cima, então o y só vai crescer infinitamente. Então, se eu pegar um valor aqui, por exemplo, na parábola e relacionar aqui a imagem de y, nós vamos ter um valor maior do que esse. Se eu pegar um ponto aqui, valor maior do que esse. Se eu pegar um ponto aqui na parábola, vai dar aqui o y, valor maior do que esse. Ou seja, esse será o valor mínimo da função. Ou seja, se a é maior que zero, a parábola tem abertura para cima, concavidade para cima, e nós teremos um valor mínimo da função. Se a parábola tiver concavidade para baixo, ou seja, esse a for negativo, concavidade para baixo, aí o vértice, no caso, vai estar lá em cima. Então aqui eu vou ter o y do vértice e daqui para baixo o y vai diminuir infinitamente, não vai ter um valor mínimo, vai ter aqui no caso um valor máximo da função. Vamos resolver agora uma situação problema que envolve o valor máximo de uma função. Primeiro a gente vai escrever essa função de acordo com o problema e depois calcular o valor máximo, já que no problema se pede a área máxima de uma superfície. Então vejam, o fazendeiro dispõe de material para construir 40 metros de cerca em uma região retangular, com um lado adjacente a um rio, adjacente vizinho. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima da superfície que conseguirá cercar é. Então a situação é a seguinte: nós temos aqui a região retangular e em um lado desse retângulo, o lado vizinho ao rio, adjacente, né, não será utilizado cerca. Então na verdade nós temos 40 metros de cerca para cercar 3 lados do retângulo. Então suponhamos que esse lado é x. Se esse lado é x, esse também é igual a x, já que os lados paralelos de um retângulo têm mesma medida. E o outro lado vamos chamar de y. Então eu tenho 40 metros de cerca. Para cercar esses 3 lados, se eu somar x mais y, tem que ser igual aos 40 metros que eu disponho. Então 2x mais um y
tem que ser igual a 40 metros. Como eu quero calcular a área máxima da superfície, né, dessa região aqui, como é que eu calculo a área de retângulo? Calculando aqui comprimento vezes largura ou base vezes altura, dá no mesmo, ou seja, y vezes x ou x vezes y. Então vou escrever A de área, a área é igual a x vezes y. Só que aqui eu tenho a área em função desse lado e desse lado. Eu quero deixar a área em função de um lado só. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar y nessa equação, vou deixar o y sozinho, repetir o 40 e vou passar o 2x para o segundo membro, direita da igualdade. Então eu tenho 40, 2x positivo passou negativo, 40 menos 2x. E agora eu vou substituir o valor de y na segunda equação, relacionando a área apenas com o valor x, que é um dos lados do retângulo. Então eu tenho a área é igual a x vezes, mas quem é y? Y é 40 menos 2x, então eu substituí. Agora é só multiplicar esse monômio por esse binômio, é só multiplicar o x por cada termo do parênteses. Então eu tenho mais, quando eu multiplico valores, eu tenho que multiplicar os sinais, né? O x é positivo, mais por menos é menos. Eu tenho 1x, o dobro de 1 é 2, e x multiplicado por x é x ao quadrado. Agora, x vezes 40, mais por mais é mais. E 40 vezes x é 40x. Então, agora nós temos uma função que relaciona a área dessa região triangular com um dos lados, que é x. Então, eu tenho aqui uma função quadrática, né, na variável x. Como o maior expoente de x é 2, aqui o expoente é 1. O que determina o grau é o maior expoente da variável. Logo, nós temos uma função quadrática. Como A é negativo, se nós fizermos a parábola, desenharmos o gráfico, né, dessa função, vai dar uma parábola com concavidade para baixo. E aí o vértice vai estar lá em cima no valor máximo. O que nós queremos aqui é a área máxima. Vamos calcular o y do vértice. E nós vimos anteriormente que o y do vértice é só calcular delta dividido por 4a, menos no caso, né? Menos delta dividido por 4a. Calculando então o discriminante delta, sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac, onde nessa função o b é 40, o a é menos 2 e o c é nulo, não tem termo independente, né? Então o c é zero. Então eu tenho delta igual a 40 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2, multiplicado por c, que é 0. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 4 é 0. Então esse termo aqui é nulo. Sobrou o que? Delta igual a 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600. 4 ao quadrado é 16, né? E 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. 16 vezes 100, 1.600. Bom, agora é só substituir y do vértice, que é o valor máximo da função que nós queremos. Delta é 1.600, substituir 4 vezes a. A é menos 2. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8 aqui, né? Então, nós temos menos 1.600 dividido por menos 8. Menos por menos é mais. 16 por 8 é 2. Baixando os dois zeros, nós temos 200 metros quadrados. Então, com 40 metros de cerca, a maior área que a gente pode cercar, né, cercando apenas esses três lados, é 200 metros quadrados. Morreu Maria Preá. Encerraremos a nossa videoaula resolvendo duas questões do Enem envolvendo função quadrática. A primeira é do Enem 2013. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Então, nós temos uma parábola, temos o eixo Z aqui, passando pelo vértice dessa parábola, né? Seria o eixo de simetria. A rotação dessa parábola dá origem a essa taça. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado, menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o volume V na figura representa o vértice, que está localizado sobre o eixo x. Está aqui, ó, vértice localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bom, a altura do líquido já foi dito que é representado pelo C. C é a medida da altura do líquido. Então, se nós encontrarmos o valor de C
Nessa função, morreu Maria Preá. Nós sabemos qual é a resposta correta. Vamos observar que a parábola está tocando o eixo x em apenas um ponto. Se toca o eixo x em apenas um ponto, significa que o delta é nulo. As duas raízes são reais e iguais. Então aqui eu tenho a situação em que o delta é igual a zero. E como eu calculo o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como está tocando o eixo x em um ponto só, então o delta é nulo. O b na função é menos 6, que é o valor que está do lado do x, né? O coeficiente de x, menos 6, entre parênteses, ao quadrado. Repetiu menos 4. O a é 3 dividido por 2, 3 meios, que é o valor que está do lado do x ao quadrado. E o c é o que nós queremos descobrir. Se nós encontrarmos o valor de c nessa equação, nós saberemos a altura de líquido que tem nessa taça. Então, resolvendo a equação, nós temos que menos ao quadrado, menos por menos é mais, 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Então, menos, repetir, olha, 4 vezes 3 é 12, e 12 por 2 é 6, repito C, então eu tenho 6C. Ou então você poderia pensar, 4 dividido por 2 é 2, aí o dobro de 3 é 6, dá no mesmo, né? Trazendo 6C, que está negativo, para o primeiro membro, à esquerda da igualdade, nós temos 6C positivo, igual a 36. Agora, qual é o número C? C é um valor desconhecido. Que valor é esse que multiplicado por 6 é igual a 36? Então, C só pode ser igual a 6, pois 6 vezes 6 é 36. Logo, a altura de líquido contido nessa taça é de 6 centímetros e a alternativa correta, letra E. Morreu Maria Preá. A última questão, Enem 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Bom, nós temos aqui os intervalos de classificação da temperatura e o nosso desafio é saber qual é a temperatura no interior da estufa, como ela está classificada. Agora, quando? Quando o estudante obtém o número maior possível de bactérias. No enunciado, nessa parte aqui, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Quando é que é o maior possível? Quando a estufa, no caso, atinge a temperatura máxima. Se a estufa atinge a temperatura máxima, o número de bactérias é o maior possível. Então a pergunta é, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, qual é a temperatura? A temperatura é máxima, então resta a gente calcular a temperatura máxima dessa função. Veja que o T de H está substituindo o y de nossa função, né? A gente estava escrevendo y em função de x no estudo das funções. Agora, no lugar do x, nós temos um h, a variável h, que é a variável independente, aqui no caso, é o nosso domínio. Então, a temperatura é máxima. Onde é que nós encontramos temperatura máxima aqui nesse caso? No y do vértice. Veja que o a é negativa, o a é menos 1. Se é negativa, a parábola é para baixo. Então, o vértice vai estar em cima e nós vamos ter o valor máximo da função, com a negativo. Como é que eu encontro o valor máximo de uma função? Encontrando o y do vértice, né? Aqui foi o trecho em que é o nosso desafio, que a gente precisa calcular. Então, o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Estudamos isso na videoaula. Eu preciso calcular o delta e dividir por 4 vezes a. Calculando o delta separadamente, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é b na função? 22. Então, eu tenho 22 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a na função? Menos 1. Está aqui o menos 1, entre parênteses. Vezes, quem é o c da função? Menos 85. Coloquei também entre parênteses, para separar
sinais aqui, né? As operações, vezes, menos. Então, calculando o valor de delta agora, 22 ao quadrado, 22 vezes 22, que é igual a 484. Menos por menos é mais, e mais por menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 85 é 340. 404 menos 340 é 144. Então, agora calculando o y do vértice, que é o valor, no caso, que a gente procura da temperatura máxima, delta 144, está aqui, o menos eu repeti, 4 vezes A. O A é menos 1 na função, então 4 que multiplica menos 1 é menos 4. Fazendo menos por menos é mais, e 144 dividido por 4 dá 36, ou seja, a temperatura máxima 36 graus. E 36 graus está em que intervalo? Está entre 30 e 43, logo está classificada como alta. E alternativa correta, letra D. Morreu. Uma outra forma de responder essa questão pelo vértice é pensar da seguinte maneira. O que nós queremos é encontrar o y do vértice, já que é o valor máximo da função. A função é temperatura. No caso, no lugar do y, a gente está usando um t. Se eu encontro o y do vértice, eu estou achando a temperatura máxima. E quando a temperatura atinge a estufa, no caso, atinge a temperatura máxima, aí nós temos o número de bactérias é o maior possível. E é isso que nós queremos. Quando é que o aluno obtém o maior número possível de bactérias? Quando a temperatura for máxima. Então, nós fomos direto para a temperatura máxima, y do vértice. Mas nós poderíamos primeiro achar o x do vértice. O x aqui é a variável h, no caso, né? Está sendo substituída. Esse h é a hora do dia. Então, primeiro descobrir qual é a hora do dia que nós teremos a temperatura máxima. Se eu descubro a hora do dia, substituo na função h e encontro a temperatura máxima. Então, o x do vértice é dado por menos b dividido por 2a. Então, primeiro eu acho o x do vértice, depois o y do vértice. Quem é b? Na função b é 22, então eu tenho menos 22. E quem é a? Menos 1. O dobro de menos 1 é menos 2. Menos por menos é mais, e 22 por 2 é 11. Então, 11 horas, ou seja, o que eu descobri é que o x do vértice é 11. Eu descobri aqui qual é o horário que a estufa atinge a temperatura máxima. O horário é 11 horas. Se eu substituir agora 11 horas, 11 no lugar do H, eu vou ter a temperatura nesse horário. A temperatura em 11 horas, que será a temperatura máxima. Então, substituindo na função, eu tenho T de 11, ou seja, a temperatura às 11 horas, que vai ser a temperatura máxima aqui, o y do vértice, né? Vai ser 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85. Calculando aqui, menos repete, eu vou repetir o menos. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, 121. 22 vezes 11 é 242 e repito, menos 85. Então, subtraindo 242 por 85 e por 121, nós vamos encontrar que a temperatura às 11 horas era 36 graus Celsius, então, que foi a temperatura máxima, né, já que aqui é o y do vértice, eu usei o x para encontrar o y. 36 está no intervalo de 30 a 43 e a temperatura era alta, logo, alternativa correta, letra D. Então, foi só uma outra forma de chegar na mesma resposta. Primeiro, encontrando o x do vértice e depois, assim, substituindo na função e encontrando o y do vértice, que seria, no caso, a temperatura máxima. Encerramos aqui a videoaula sobre função quadrática. Bons estudos a todos, saúde, forte abraço e até a próxima.